O historiador e professor universitário Joaquim Fernandes tem um novo livro, chama-se Apocalipses, os vários fins do mundo da história de Portugal. Bom dia, professor, bem-vindo. Ora, adivinham-se aqui histórias muito interessantes e valiosas da história de Portugal. E muito apropriadas ao contexto civilizacional em que vivemos, não é? Porque, de facto, são fins do mundo que alguns são provocados por epidemias, por pestes, aliás, desde a grande peste europeia do século XIV, enfim, até a peste bubónica do Porto de 1899, a nossa história é atravessada por episódios dramáticos que, digamos, que agitaram as emoções, os sentimentos, a razão de ser das pessoas. E, portanto, isto é uma compilação, de facto, desde o século XI até o século XX, até à célebre profecia maia de 2012, que naturalmente não se concretizou, não é? Como uma grande maioria das situações que estão aí expostas e narradas, mas que, de facto, condensam um grande princípio, que é o medo como a principal emoção da humanidade e que anima o ser humano em situações limite, tal como a que estamos a viver atualmente, não é? Mas a verdade é que, perante estes documentos, é possível perceber que isto não passava apenas, digamos assim, de uma histeria coletiva sem consequências, mas algumas delas geraram mesmo movimentos complicados. Movimentos de pânico, movimentos coletivos, alguns até com semelhanças com situações atuais, enfim, pessoas que acatam as orientações, outras que são rebeldes a essas mesmas orientações. Recordo, por exemplo, um caso que está aí descrito, a Aurora Boreal de 1938, em que na província, no chamado Portugal Profundo, não é? Enquanto as mulheres corriam para as igrejas para se confessarem, para salvar a sua alma, os homens iam para as tabernas embebedar-se, porque de facto era o último dia, e cumprindo o ditame latino carpe diem, portanto temos que gozar o último dia. Portanto há essa espécie de desconfinamento à moda de 1938, que é muito curioso, é um tipo de desobediência civil e que coloca em antítese estes dois, digamos, tipos de comportamentos, não é? Entre o medo e, enfim, vamos lá para a frente, seja o que Deus quiser, não é? Mas eram muitos fenómenos naturais claro. que não eram percebidos pela ciência ainda, não é? E, porque vê-se aqui muitos títulos repetidos, que é o fim do mundo anunciado para amanhã. A imprensa, na altura, falava muito disso, não é? Digamos, amplificava essas denúncias, essas profecias, falsas profecias, sem cabimento e sem fundamento científico, que, naturalmente, que a imprensa aproveitava para fazer eco dessas situações e, de facto, havia um grande temor e uma reação, obviamente, muito emocional por parte das populações. O cometa de 1910, o célebre Halley, não é, que de vez em quando nos visita, foi um dos fenómenos de maior amplitude em Portugal e que causou, de facto, grande emoção coletiva em todo o país. Com esse tipo de reação limite, não é, entre aqueles que iam para as festas, para os espetáculos noturnos, naturalmente não havia ditames que hoje nos regem nesta crise, mas que, no essencial, obrigava as pessoas a sacrifícios, a confissões, a grandes atitudes de reverência para com o desconhecido, porque no fundo é aquilo que um célebre escritor americano de terror, Lovecraft, diz, aliás eu cito na entrada do livro, que de facto o medo é a nossa primeira grande emoção. E o medo do desconhecido é ainda pior do que essa... Mas depois as reações podem ser complicadas, até em situações, hoje em dia, enfim, com a pandemia que vivemos e com a informação que temos, as coisas estão mais ou menos controladas. Mais ou menos diluídas, mas noutros tempos, e até com figuras que agora falamos muito, foram complicadas, não é? Exatamente, porque não havia o esclarecimento científico que hoje existe. Eu recordo, por exemplo, o caso do Dr. Ricardo Jorge, que dá nome ao grande Instituto de Saúde Pública, né, que nós temos, que no Porto, em 1899, de facto, decifrou e descortinou pela primeira vez um bacilo, a peste bubónica, que veio através do Porto do Douro, dos estivadores, e que invadiu a cidade e que obrigou uma cerca sanitária da cidade. Foi um episódio realmente de grande dramatismo que se estendeu ao longo de mais de um ano e que obrigou inclusive a reações emocionais por parte da população, nomeadamente acicatados pelos comerciantes, porque não queriam a cidade fechada. Imagino o Porto comercial fechado, não é? Imagino o que foi isso em termos comerciais. E inclusive acicatados pelo o comércio do Porto, por exemplo, que era de facto
o órgão dos comerciantes do Porto, não é, como sabemos, e que obrigou a população a voltar-se contra o Dr. Ricardo Jorge, a atacar-lhe a casa, a ameaçá-lo de morte, e o Dr. Ricardo Jorge teve que fugir para Lisboa. Portanto, realmente verificamos por aqui que esse tipo de reação emocional pode levar a situações limites, não é? No fundo é aquilo que o nosso cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, atua em situações que são desconhecidas. Perante o vento, claro. A história está prenhe destas situações. Muito bem, Joaquim Fernandes, obrigado. Apocalipse, os vários fins do mundo da história de Portugal. Sai dia 8, não é? Está nas livrarias a partir do dia 8. Do dia 8 de abril. Portanto, para as pessoas... Muito bem. Damos aqui em primeira mão, antecipando aqui a saída então do livro. Uma boa leitura agora para... consoante vamos saindo do desconfinamento. Muito obrigado. Muito obrigado. E boa Páscoa.